Aí sim a gente vai conversar agora com um especialista, o Luiz Fernandes, que é economista, para a gente entender qual a melhor forma se realmente não tiver outra alternativa. Luiz, bom dia. Seja bem-vindo aqui para conversar com a gente no Bom Dia Mirante. Você estava falando que a orientação tem que ser mais preventiva, né? Eu queria que a gente começasse falando sobre isso, né, no aspecto prevenção, como é que as pessoas podem se organizar para não precisar chegar até o ponto de fazer o empréstimo. Bom dia. Então, pesquisando sobre as famílias brasileiras, a gente observou que agora, no mês de julho, saiu uma pesquisa que 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E desses 78%, 30% são de famílias com uma renda de até 3 salários mínimos. Portanto, então a gente tem um segmento, uma quantidade de famílias significativa mesmo que estão endividadas. Então, às vezes você não deveria fazer empréstimo no primeiro momento, você não deveria ter cartão de crédito, não deveria ter limite do cheque especial, porque isso daí é uma propensão a você consumir e de repente você pode comprar de forma que você nem precisa, no entanto você passa na loja, bota no cartão, bota no débito do cheque especial e daí depois vem a fatura. No entanto, a gente recomenda assim, que deve ter muito cuidado, né, em utilizar as linhas de crédito. Os bancos, eles estão loucos para emprestar, né? As financeiras também, elas fazem de tudo para conquistar o cliente e jogar o dinheiro na mão do consumidor, porque é gasto, depois retorna os juros para eles. Os juros estão altíssimos, né? A gente sabe que a Selic é 15% ao ano, e daí, mesmo que esteja ocorrendo na inflação uma deflação ou uma inflação baixa, os juros não baixam. E dessas opções de linhas de crédito disponíveis aí, qual seria a melhor, né? Ou a menos pior? Então, se você tem dívidas e que precisa realmente acertar essa dívida com quem você deve, e se tiver a opção do empréstimo consignado, os juros mais em conta. Que não é bom, a gente sabe que melhor seria não ter empréstimo, evidentemente, né? Mas o empréstimo consignado, ele tem um custo menor. E o governo, recentemente, ele aprovou uma lei que possibilita ao empregado de CLT também fazer um empréstimo. Então, são juros menores, menor que 2%. Então, isso daí, de uma certa forma, dá um alívio nas parcelas para quem pede o empréstimo. É mais seguro para quem empresta, porque desconta no contra-cheque, ele tem 100% de retorno, e isso daí é show de bola para eles, né? Você tem que pagar de qualquer jeito. No entanto, você só deve utilizar esses recursos se realmente estiver precisando. Por exemplo, se você for comprar um imóvel, você precisa de um recurso a mais. Então você vai pegar um empréstimo nas linhas de crédito de financiamento de imóvel, que é um pouco mais em conta, né? Se você vai comprar um automóvel, tem que ter cuidado, né? De repente é melhor você fazer um consignado, que os juros é menor do que 2%, do que você entrar no financiamento de um carro novo lá na concessionária, que os juros é maior. Aí se você tiver limite de cheque especial em aberto, por favor, não mantenha esse limite por muito tempo, porque os juros é quase 10%. E se você tiver opção, tiver margem consignável, claro que você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda em nenhum momento. Você tem que ficar com 70% para você comer, para remédio, para outras necessidades básicas. Daí você ter uma melhor qualidade de vida. E de repente uma pessoa dessas que ali perdeu o controle das contas no dia a dia, precisou pegar um empréstimo, está endividado ali, não está conseguindo pagar. Qual a melhor orientação financeira para ele ali na organização, para conseguir quitar aquela dívida? Em não conseguindo, consulte um educador financeiro para poder ele te orientar, te dar segurança, te dar o caminho mais seguro para que você não caia em golpes, porque ultimamente a internet é uma maldade sem fim. Pessoas inescrupulosas utilizam dos canais de comunicação porque tem um pouco mais de habilidade, né? E se aproveitam de pessoas que não têm o devido acesso
e lança os empréstimos indevidos nos contra-cheques, principalmente do pessoal do INSS, mas também de outros, eles não alisam. Então, tenha muito cuidado. Ao fazer o empréstimo, se certifique com 200% de certeza que você está fazendo num banco idôneo, numa instituição idônea, que você vai receber o empréstimo. Claro, você vai pagar, no entanto, precisa não cair no golpe. Tá certo. Muito obrigada, Luiz, pela sua entrevista. Economista conversando com a gente, dando as orientações. Orientações essas que não valem só para bancos e empresas de crédito, valem para os agiotas também, né? Não pegar, se possível, gente, tenha controle financeiro ali no dia a dia para não chegar a esse extremo de precisar dessas linhas de crédito que geralmente, né, têm uns juros muito altos. Vanessa, volto com você. Vanessa, orientações repassadas. Obrigada, viu?